tarde, alunos. Hoje nós vamos iniciar o nosso segundo capítulo, da disciplina de ciências. Começa na página 20, Diversidade da vida. Nesse capítulo nós vamos abordar as características em comum dos seres vivos, a nomenclatura, o ecossistema e as características que os seres vivos têm que ter para se enquadrar em cada categoria. Primeiro, nós temos que saber que a variedade de seres vivos existentes na Terra é enorme. Como nós vimos, temos diversas plantas, bactérias, peixes, cachorros, tudo isso é ser vivo. E eles têm duas coisas em comum. Uma delas é que o corpo de todas elas tem uma unidade responsável pela manutenção da vida, que se chama célula. Então, a unidade responsável pela manutenção da vida se chama célula. A maioria das células, elas não podem ser vistas a olho nu, apenas com o auxílio de algum microscópio. Outra característica é o ciclo da vida, que todos os seres vivos têm. Esse ciclo da vida, ele se resume em nascer, crescer, se reproduzir, envelhecer e morrer. Não existindo alguma alternância nessa ordem. A ordem é exatamente essa. Primeiro eles nascem, crescem, se reproduzem, envelhecem e morrem. E assim encerra o ciclo da vida. Com tantos seres vivos, eles são divididos, são classificados em espécies. E nada mais justo do que estudar essas espécies. Primeiro nós temos que saber o conceito de espécie, De maneira geral, os organismos de uma mesma espécie podem cruzar e gerar descendentes férteis, ou seja, organismos que também poderão se reproduzir. Professor, mas qual a necessidade de estudar as espécies? Gente, o estudo da espécie, ela ajuda a preservá-las, a entender melhor a história da vida na Terra, porque algumas espécies, alguns seres vivos, eles são muito antigos, entendeu? E com o estudo dessas espécies, pode-se entender, ter uma base de como foi a evolução, dos seres vivos na Terra. E a nomenclatura das espécies, uma parte muito comum, no estudo das mesmas, a nomenclatura. Elas são divididas em dois nomes, o nome popular e o nome científico. O nome popular é o nome que a gente geralmente chama. Por exemplo, aqui é um coelho. Esse é o nome popular. Tem o cachorro, o macaco, o cavalo, o tubarão. Esse é o nome popular, é o que geralmente a gente chama. E tem o nome científico. Nesse caso, o nome científico do coelho é Orictulagus cuniculus. Esse é o nome científico do coelho. O nome científico, ele é o mesmo em todos os lugares do mundo. Você pode ir para a China, para a Índia, para qualquer lugar, mas o nome científico, ele não muda. O nome, e geralmente não, sempre o nome científico, ele é escrito em latim, uma língua antiga, na qual se originaram diversas línguas, entre elas o nosso português. Ou seja, o latim, ele é uma língua morta, ou seja, não vai mudar mais. A língua, como é uma língua morta, ela não vai mudar. Ou seja, daqui a 100 anos, o nome científico do coelho ainda será essa. E de toda a espécie, entendeu? O nome científico, ele nunca vai mudar. E aqui nós chegamos ao fim da nossa aula. E na próxima aula nós vamos abordar o conceito de ecossistema e a categoria dos seres vivos. Até mais!